Estamos aqui mais uma vez com o HQC Cast. É uma honra recebê-lo, você homem que nos assiste, que nos acompanha. Hoje nós temos a honra, a gratidão de receber pastor Rodrigo Lacerda. Senhor Manuel, apresenta o nosso convidado de hoje aí. Amém, meu amado irmão, pastor Rodrigo Lacerda, coronel Lacerda, homem de Deus. A gente não vai falar o currículo dele porque não vai dar tempo, né? Exatamente. É muito grande, mas o pastor Rodrigo Lacerda, ele é o coordenador da Capelania Militar do Estado do Tocantins. E esse homem tem feito uma diferença, pastor Frank, entre os homens, entre os militares. E ele está no lugar certo, na hora certa, no HQC, Homens que Choram. Amém? Pastor Rodrigo Lacerda, a gente gosta de começar com a seguinte pergunta. Quem sou eu? Quem é Rodrigo Lacerda? Nos apresente aí, por favor. Maravilha. Bom, primeiro saudar, todo mundo que acompanha o programa, agradecer, é uma honra, um privilégio estar aqui na presença de dois homens de Deus que eu sei que têm abençoado a vida de outros homens, né? Amém. E é fácil de responder quem sou eu. Eu sou um filho amado de Deus, essa é a minha identidade, esse é o meu DNA. E hoje, para graça, para a glória de Deus e por graça, por misericórdia, eu tenho assumido aí a liderança de um grupo gigante de voluntários, Então, o que marca a minha vida de verdade é o fato de servir. Além de filho, servo. É o jeito que eu gosto de me apresentar. Tem gente que falaria aí formação acadêmica, título, é igual o bicho Manuel. Tem um bocado de coisa para falar, tem um bocado de história para contar, mas o que importa é isso. Sou filho de Deus, me sinto muito amado por Ele. Mas é como o senhor mesmo diz, né? É por isso que a gente gosta de começar com essa pergunta, porque muitos confundem quem eu sou com o que eu faço. Né? Exatamente. E nós não somos aquele que fazemos. Exatamente. Né? Então, que bom saber que todos os nossos convidados até agora, né, Bispo Manuel, já têm a identidade firmada e sabe realmente quem são. Né? Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Né? E nós somos filhos de Deus, somos amados, somos sacerdócio real. E é uma honra estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo. Gostaria que o senhor contasse para nós alguma experiência sua pessoal ou de alguém que o senhor já teve a oportunidade de conviver nessa caminhada ministerial ou profissional, né? Que o senhor teve assim que realmente fez o Rodrigo Lacerda chorar. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas é fácil de responder porque eu sou chorão, na verdade. Até o profeta Jeremias. Aqui nós somos todos Jeremias. Eu não tenho dificuldade nenhuma, de cair nas lágrimas, porque isso também é um presente do Pai, Ele coloca sensibilidade no homem e eu acredito que quem mais me faz chorar são os meus filhos. Eu acredito que todas as grandes experiências que eu tive com Deus, quem mais me ensinou foram os meus filhos. Porque quando a gente se coloca na condição de provedor, quando a gente se coloca na condição de aconselhador, e principalmente quando a gente percebe que não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz, isso impõe para nós um peso muito grande, E isso leva a gente às lágrimas, porque quando você percebe que você falhou, quando você percebe que você sabia que tinha que fazer alguma coisa e você não fez e isso prejudicou alguém. E eu estou falando de filho, obviamente, eu sou apaixonado pelos meus filhos biológicos, Eu tenho o Samuel e a Sofia que são a manifestação da graça de Deus na minha vida. Meu filho, eu falo que ele é um filho de ouro. Está com 23 anos de idade, nunca me deu nenhum problema. Ele mora comigo. E se eu falar para ele não vai, É um filho, realmente um filho de ouro, ele me abençoa todos os dias. E a minha princesinha de 5 anos. Mas eu tenho chorado muito pelos filhos espirituais. Eu tenho derramado muitas lágrimas porque é mais difícil, O filho que está lá na sua casa, você fecha a porta, controla. E fala, não vai, acabou. É verdade. Aí, às vezes, até talvez tenha que fazer uma apelação, falar, não, eu que estou pagando, Mas os espirituais não tem jeito. Os filhos espirituais, eles já vieram, de outras experiências com outros pais. Muitas vezes até sem pais, Ou sem nenhuma referência de pai. E isso coloca na nossa vida uma responsabilidade muito grande. Mas é engraçado, eu acho que os senhores vão saber, quem assiste a gente vai saber.
na maior parte das vezes as lágrimas nos trazem mais alegria do que dor, Com certeza. né? Quando a gente chora pelos nossos filhos, Deus trata a gente, né? Eu tenho uma experiência fantástica, e é muito ilustrativa, ela serve muito para a gente aprender. A minha filha, eu tenho um ritual com os dois. O meu filho, ele já fala logo, não, filho de ouro sou eu. Ninguém vai tomar meu ninguém lugar. vai ser filho de ouro. E a gente tinha o nosso ritual na hora de dormir, na hora de acordar, né? Eu e ele. E foram 18 anos só ele. E aí veio a Sofia. E aí a Sofia é menina, então é outra pegada ritualística, vamos dizer assim, né? Verdade. E aí eu tenho com ela o beijo, abraço, o cheiro e o amasso. Então todas as vezes que a gente vai se separar, ela vai dormir, ou ela acorda, ou a gente vai sair, ou ela vai para a escola, não, dá o beijo, o abraço, o cheiro e o amasso. E tem um jeito certo, né? Ritual certo. Primeiro ela faz, depois eu faço. Aí se eu quiser fazer primeiro ela, não, primeiro eu, né? E um dia desses eu estava orando, eu amo contar essa história, eu estava orando no meu... É o quarto de guerra, né? Minha torre ali que eu fiz em casa para orar. E eu estava justamente intercedendo, né? Nominal, eu tenho uma lista, anoto no caderno, vou falando os nomes, vou apresentando a vida de cada pessoa. E ali naquele momento me veio isso. E Deus falou assim: quero um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso. Rapaz... Você dá um beijo, um abraço, um cheiro amasso na Sofia é uma coisa. Agora você dá em Deus, não tem jeito do cara segurar a lágrima, né? E ali eu tava de joelho ali no quarto sozinho. Normalmente é pelas madrugadas que a gente tem as experiências momentos mais fortes, né? E ali eu me derramei, ali eu me desmanchei com Deus mesmo, porque eu pude... Não é uma coisa subjetiva. Não é uma experiência... imaterial, imaginativa. Não, é algo real. Não é algo intocável, né? Exatamente. Tem cheiro. Tem cheiro, tem cor. Tem cor, né? Tem presença. Você sente ele te abraçar, você sente ele te beijar. Amém. E é a coisa que não tem nem como descrever isso, né? Deus fala assim: eu vou te dar essa experiência que você está proporcionando para o seu filho, porque isso é marca. É isso que marca. Pastor Lacerda, na tua experiência como chefe da capelania, como militar, certo? Como pastor, como homem, qual é a maior dificuldade que tu percebes que um homem masculino, porque a gente foi ensinado que o homem não chora, né? É verdade. Especialmente aqui no Norte e Nordeste, né? Verdade. Qual a dificuldade que tu percebe que o homem encontra para chorar? Bispo Emanuel, essa pergunta é maravilhosa, né? E eu percebi agora nessa pergunta que talvez esse seja um ministério também que Deus colocou na minha vida. Amém. E eu me lembrei de um militar que está andando comigo há algum tempo. E ele está passando por muitos problemas, aquela fase da forja, né? Sim, todo homem tem que passar por essa fase. Forja, Né? A forja não tem. Todo homem tem que passar pela forja, né? E isso é crescimento, isso é bênção. Mas realmente a luta dele é muito grande, né? Ele está sofrendo, mas não chorava. Ele não chorava. E o militar, ele parece que é mais difícil para ele. Porque, além de tudo, eu estava vendo um vídeo, foi ontem, rodou nos grupos aí da Polícia do Rio de Janeiro. E é uma mulher bonita, uma policial militar bonita falando isso. Olha, não é normal você pegar um cadáver, sentir o cheiro do cadáver, às vezes todos os dias, e fazer de conta que está tudo bem, voltar para casa e jantar com a família. Não é normal você ter que trabalhar com a pressão de poder ser alvejado a qualquer momento. Ser a próxima vítima. Você enterrar um colega que estava trabalhando com você ontem e você ter que ouvir o choro da viúva durante o velório. Isso não é normal. E aí ela vai continuar o vídeo, né, uns 2 minutos, e ela termina falando: o trabalho de ser policial militar realmente não é normal. Somente uma pessoa especial pode exercer esse trabalho. Glória a Deus. Somente uma pessoa especial. Só que a rotina, essas experiências, elas vão tirando a sensibilidade. E aí a pessoa acaba achando que é normal. Então o grande desafio do policial militar é justamente não deixar
isso ser normal. A gente tem que fazer o exercício de não, a morte vai acontecer, eu posso até lidar com ela. A minha rotina pode me levar a ver cadáveres todos os dias. Ou até mesmo me levar à necessidade de tirar a vida de alguém para defender a segurança, para defender a integridade física de alguém. Mas isso não pode ser natural. Eu não posso achar que isso é normal. E com o tempo, né, a gente percebe que muitos, por lidarem com tantas situações assim, eles acabaram perdendo essa sensibilidade. Eles têm muita dificuldade de chorar. Não conseguem mesmo. É mais ou menos como aquele usuário de droga, que isso é cientificamente, né, comprovado. Quem usa droga muito tempo, com uma frequência muito grande, ele não consegue se emocionar, ele não consegue chorar. E aí eu tive essa experiência desse homem que não chorava, ele não chorava. E aí um dia a gente estava no carro, né, eu estava ouvindo e a gente estava conversando e eu falei, não tem problema se você chorar. Porque eu tava vendo o choro preso na garganta. Amarrado aqui, não vou chorar porque eu sou homem. Isso. Meu pai disse que um homem não chora. E eu tava dirigindo o carro e ele do lado e eu só falei isso, né? A gente vai ouvindo, e aí eu falei, não tem problema se você chorar. Deixa Deus te curar. Amém. Aí ele desmanchou. Aí desaba igual... Aí homem não chora, homem urra. Costuma dizer que homem não chora. Homem urra, né? E principalmente quando o choro tá represado tantos anos, né? O cara tá ali e ele tá tentando vencer, ele tem que ser o pai ideal, ele tem que ser o marido super-herói, né? E isso é tão lindo quando a gente vê Deus curar uma alma. Ele passou, acho que, uma semana chorando. Chorou tudo que não chorou nos últimos anos. A gente, assim, quando Deus colocou esse projeto no nosso coração, pastor, foi exatamente nesse sentido. Porque você que é da segurança pública, você tem observado e tem acompanhado, acredito eu, vários projetos sociais, iniciativas do governo em atender a mulher, né? A Casa da Mulher Brasileira, a mulher, o Dia da Mulher. Então você vê que o Dia do Homem não tem o mesmo significado do Dia da Mulher, né? Você tem, não que nós estamos comparando ou questionando, mas que sempre foi dado por a mulher ter essa questão de ser a parte mais frágil, ser a parte mais sensível, sempre foi dada à mulher essa atenção maior, essa atenção redobrada. Você vê que o Outubro Rosa não é a mesma coisa do Novembro Azul, né? A única coisa assim, que nós temos assim, mais marcante, se você perguntar para qualquer pessoa ali na rua, o que o governo faz para o homem? Poucos ainda vão lembrar ainda do Novembro Azul, que é do câncer da próstata. Mas é assim, a única campanha mais assim... que tem de cuidado para com o homem. E a gente viu essa necessidade de falar assim, o que nós podemos fazer para esses homens? Porque nós estamos perdendo esses homens porque nós não temos cuidado. Né? Muito é cobrado, mas pouco lhe é dado. Né? É cobrado que você seja um super-homem, que você seja um super-esposo, um super-marido, um super-filho, um super-profissional, um super-tudo. Mas e quem é que cuida desse super-homem? É verdade. Quem é que cuida, né, das dores desse homem? Se você observar a frase nossa na caneca aí, assim como todo homem tem seus gigantes, todo homem tem suas dores. Né? Essa frase ela não é ao acaso, ela é proposital. Né? Porque nós, apesar de termos que nos postar como esse super-homem, nós necessitamos também de ser cuidado. E o choro é esse refrigério, é esse alívio. Né? Quando a gente entra para o nosso quarto ali, para o nosso secreto, para o nosso quarto de guerra, e nós temos essa experiência como o senhor teve, eu costumo dizer para os adolescentes, e até falei isso nesse domingo passado, que essas experiências não existem palavras que a gente possa expressar que possa fazer com que o outro entenda. É verdade. Aí a gente resume dizendo assim, só vivendo. Quando você passar por essa experiência, você vai entender. E a gente teve uma experiência muito linda já no primeiro culto agora de adolescentes, que foi no sábado, agora dia 22, onde muitos adolescentes se derramaram na presença do Senhor. E eles chegavam e falavam assim, tio, é muito bom sentir a sua presença, né? É muito bom sentir a presença do Senhor, né? É muito bom sentir a presença do Senhor. E eu, amém, obrigado, naquela correria, cuidando do adolescente. E ele vinha de novo, não, tio, mas é muito bom sentir a presença do Senhor, obrigado. Eu, tá bom, de nada, né? E eu, né, depois que o Espírito Santo me tocou, falou assim, tá, ele tá falando de sentir a presença de Deus na vida dele.
E por alguns momentos, né, eu demorei um pouquinho para pegar, para cair a ficha. Eu falei, aí quando foi no domingo, eu falei para eles: levanta a mão aí quem sentiu a presença do Senhor. Aí a grande maioria da sala levantou a mão. Eu falei assim: agora eu gostaria que você explicasse para a pessoa do lado em palavras o que foi que você sentiu. Não tem como, tio. Então é isso, você poder se derramar, se deleitar, sentir a presença de Deus, como nós estamos sentindo aqui agora, e poder se emocionar e dizer assim: Pai, tu sabes. Mas assim, nós temos visto que os militares, o pastor Valber já esteve aqui sentado conosco, o senhor, a Fabiana também, que está lá na capelania também ajudando, a professora Fabiana, foi a primeira mulher, né, a única até agora entrevistada por nós aqui. E a gente tem visto essa dificuldade que o militar tem de gerar essa armadura na sua rotina, fazer que isso faça parte da sua rotina para que ele não sofra tanto, ele se bloqueia. Né? Eu não sei se o pastor conhece o Cavaleiro Preso na Armadura. Você que está nos ouvindo, se também não leu ainda, ele é um livrinho fino, mas que vai lavar sua alma e te ajudar nesse processo de se desprender todo dia dessa armadura. Que eu acredito que o militar, ele veste essa armadura. O militar, quando eu leio, eu tenho muitos alunos militares, já dei aula no concurso, né, na preparação de alguns, tem muitos alunos aqui do estado do Tocantins, muitos amigos, muitos colegas, e eu tenho dito muito para eles, isso que o senhor falou, não deixe que a rotina te prenda na sua armadura. Então, quem não leu ainda, fica a dica aí, Cavaleiro Preso na Armadura, é um livro fino, rápido de ler, você lê ele numa sentada. Show. E ele traz ensinamentos assim que vai te levar a lágrimas, a urrar. Né? Você que é homem vai levar você a urrar. E assim, eu gostaria que o senhor contasse para nós assim, dentre essas inúmeras experiências que o senhor já teve assim, qual foi assim aquela que o senhor achou mais desafiadora a nível de trabalho mesmo ali, de você estar ali lidando com aquilo ali, você fala assim, como é que eu vou pegar essa criança, como é que eu vou pegar essa pessoa nesse estado, né? Uhum. Conta pra nós aí. Passa um filme, né? A gente vai... Passa um filme. São 21 anos de carreira e trabalhei na rua aqui em Palmas, trabalhei no interior do estado, divisa, e a gente vê muita coisa, né? Mas tem uma situação específica que hoje é justamente a minha essência do que a gente faz. A Fabiana, que é uma voluntária, assim, uma mulher corajosa, ela é um milagre de Deus, né? Sim. Ela é um milagre de Deus. E Deus foi trazendo pessoas como ela. Eu tenho hoje a colaboração de 120 voluntários na capelania que realmente estão entregando, né? E o que me trouxe até aqui, o que marcou muito a carreira e que fez a gente dar as mãos e falar assim, nós vamos juntos fazer alguma coisa, foi justamente o suicídio. E lá no início, ainda no aspirantado, o aspirantado, para as pessoas entenderem, é um período que você termina o curso de formação, a gente entra para ser oficial, são 3 anos de curso. A faculdade, uma faculdade normal, ela tem a carga horária mais ou menos a metade do curso de formação de oficiais, que a gente começa às 5 horas da manhã e termina às 11 horas da noite. Então a carga horária é muito extensa, muito pesada ali, é o dia inteiro, né, no curso. E aí quando você termina, você é o aspirante a oficial, você ainda não é oficial. Você vai passar por um período que é o estágio probatório. E ali naquele período eu estava trabalhando no 1º Batalhão aqui em Palmas, lugar que eu fiz muitos amigos, lugar que foi uma escola, né, de vida e de profissão. E um dia eu era o comandante do turno, né, de serviço. O comandante do policiamento urbano é o oficial responsável pela cidade. Então todas as equipes que estavam de serviço naquele dia, eu era o responsável. E a gente tinha que ir nas ocorrências de maior complexidade. E aí me chamaram, era acho que mais ou menos esse horário, o dia tinha nascido, a gente estava ali naquele ajuste de alguém faltou, vamos né, arrumar aqui a casa e tal. E aí alguém chamou para um suicídio. Ali na direção da Orla, ali, aquela perto da acho que 409 a quadra. Só que eu era aspirante, nós estamos falando do ano 2007.
Palmas não era o que é hoje, né? Sim. Era um lugar bem mais isolado, tinha poucas casas, mas era uma casa de uma família claramente abastada e tinha um campo de futebol dentro da casa. Tinha uma área e tinha um campo de futebol. Você vê que é muito vívida, né? É tão marcante A imagem. que a imagem ela me vem claramente na mente depois de tanto tempo. Um homem de 30 e poucos anos de idade, grande, forte, branco, com os miolos espalhados na grama. Então tava aquele corpo gigantesco, de short, sem camiseta, e o miolo espalhado na cama e na grama, e a arma do lado. Então ele pegou um revólver e atirou na própria cabeça. E ali estavam as crianças, ali estava a família, né? E é uma cena estarrecedora. É algo que é muito chocante. E eu entrei, quando eu sentia o que tinha acontecido, quando eu percebi o que era, né, eu pedi para o pessoal, falei, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essas pessoas daqui. Sim. Elas não podem continuar olhando para esse cenário. Essas crianças não podem ficar vendo isso aqui. Né? Se eu, treinado, né, recém-formado, com todo o gás do vigor de quem está entrando numa profissão, fiquei impactado, a gente fica sem reação àquele primeiro impacto. Você olha assim e fala, o que eu faço? Não pode mexer ali. Ali não tem mais o que fazer. Mas e esse povo todo aqui, o que eu vou fazer? Quem é a mãe, quem é o pai, quem é o filho, quem é o irmão? Né? Não dá para você chegar interrogando, você não vai chegar fazendo... E aí é a coisa que a gente fala muito do bom senso, né? O policial militar ele tem que ter o tirocínio ali de o que eu faço agora ali? Não tem curso que ensina o que você faz. E aí eu falei, olha, vamos tentar tirar essas pessoas daqui o máximo possível, o mais rápido possível. Não fica perguntando nada, né? Só vamos envolver eles na conversa. A gente precisa fazer alguma coisa aqui e tira todo mundo. Que é isolar mesmo a área, a cena. Então essa ocorrência ela me marcou muito. E era... virou até um meme, né? Vamos dizer assim, entre os colegas. Eram 6 aspirantes e parece que só acontecia suicídio no meu turno de serviço aqui em Palmas. Então esse foi um dos alguns outros, né? Que eu tive o desprazer de presenciar. E, para a glória de Deus, em uma situação, eu cheguei com o cara com a corda no pescoço, mas ele ainda não tinha consumado, né? E ali estava já um cenário bem mais complexo, com o bombeiro já tinha chegado e tal, e a mulher estava sentada, uma mulher sentada chorando, abraçada nos joelhos, e ele muito jovem, um rapazinho jovem, e chorando, gritando, muito alterado e pendurado, praticamente pendurado já, em cima de uma bancada. E aí os polícias que estavam lá, né, viraram aspirante. Tem cabelo não, só essa mulher feia desse jeito, esse cara tá querendo se matar por causa dessa mulher, rapaz. A gente chama de caixa emblema, né? Cachaça, chifre, problema. É o que a gente trabalha, é o nosso... É o dia a dia. É o nosso feijão com arroz. E aí tá esse cara lá por causa de chifre, né? Querendo se matar, e aí o polícia indignado, ele, moço, eu vou matar esse cara porque ele é burro demais. É um livramento e ainda tá querendo se matar. Pelo amor de Deus, aspirante. Aí é aquela hora que você vê assim, é um chamado, é um ministério, né? Não é uma coisa... Porque ali eu não li um versículo, eu não me preparei para aquilo, mas ali Deus faz, né? Deus faz o que ele tem que fazer. E aí numa conversa rápida, de poucos minutos, eles já estavam lá há um bom tempo, e eu consegui tirar ele de lá, né? E isso me vem à mente agora justamente porque o que gerou a capelania reaberta, vamos dizer assim, né? Nós tivemos capelães extraordinários que foram concursados, e vou aproveitar e deixar registrado isso aqui, né? O nosso carinho, nosso agradecimento, nossa gratidão pelo trabalho que eles fizeram, né? Eu não vou falar os nomes porque eu não vou lembrar de todos. Para não pecar. Eu não quero cometer injustiça, mas todos os que passaram deixaram uma semente, deixaram vidas amparadas, cuidadas, mas chegou o tempo deles se aposentar. E aí não tinha ninguém. Então Deus, ele me leva a um momento a trabalhar com estatística em Brasília. Eu tinha acesso ao Banco de Dados Nacional de Estatística. E, por incrível que pareça, meu trabalho era monitoramento de dados com foco em homicídios, furtos e roubos. Porque era o projeto principal que a gente estava trabalhando. Vamos diminuir os homicídios, os furtos e os roubos no Brasil.
E ali naquela frenética ali, aquela correria e tal, de repente é como se saltasse mesmo na tela. É como se Deus pegasse aquele monte de gráfico, tabela e número, um se sobressaísse aos outros, que era o suicídio entre policiais militares. Então, eu não perco uma oportunidade de falar disso. O policial militar no Brasil, ele tem 5 vezes mais chance de tirar a própria vida, estatisticamente falando, do que qualquer outra pessoa no mundo. Nós estamos diante de um processo de 3 anos, os últimos 3 anos, a curva de suicídio entre policiais militares no Brasil cresceu mais do que 10 vezes. Meu Deus. Então eu estou dizendo que se no ano passado 10 policiais militares tiraram a própria vida no Brasil, esse ano a tendência é que 100 tirem a própria vida. É um crescimento exponencial, é uma pandemia, é uma epidemia, é loucura. E fazendo o recorte norte do país, os estados da região norte, esse aumento foi de 650% em um ano. Do ano retrasado para o ano passado, aumentou 650%. E nós estamos falando de números, mas o que eu sempre falo para os voluntários, o que me move? Se eu gastar 100 milhões de reais, se eu mobilizar 10 mil voluntários e passar os próximos 20 anos fazendo isso, e uma única vida, a gente conseguir evitar o suicídio dela, já valeu absolutamente todo o esforço. Porque falar que aumentou 650%, que aumentou 10 vezes, a gente fica nessa coisa de comparação. Aqui a gente perdeu esse ano já 2 ou 3 policiais militares da PM do Tocantins. Já em 2025. 2025, para o suicídio. E mais de um por mês. Se a gente fizer proporcional, é mais do que São Paulo, Rio e grandes polícias Sim. que tem confronto armado toda hora. Então, assim, alguém tem que fazer alguma coisa. E Deus tem colocado isso na nossa vida. É o que eu digo que é se colocar na brecha. A Bíblia fala de Deus procurando alguém que se colocasse na brecha. E a brecha que eu entrei foi essa. Então eu tenho chorado muito. Mas muito mesmo. O último caso que eu me lembro claramente, que eu fui no velório e fiz uma palavra com a família, tive acesso a mãe, tio, tia, pai, irmão, era um jovem de 32 anos de idade. Com uma carreira promissora, uma carreira sem nenhuma mancha. Ele nunca apresentou um problema dentro da corporação. Ele tinha uma esposa com um trabalho bom, uma esposa linda, nova, apartamento quitado, carro quitado, não devia nada para ninguém. Filho pequeno de 5 anos de idade, a mulher grávida. Meu Deus. E ele tirou a própria vida. E isso que deixa a gente pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como que a gente faz? O que a gente tem que fazer para alcançar essa pessoa? Porque na oportunidade que ele teve de férias, num descanso com a família, numa fazenda da família, no interior, ele tira a própria vida. E aí você vê um monte de comentário, um monte de pessoas começam a falar um monte de coisa, e você fala, mas não é isso. Porque agora ele já morreu. Não tem mais o que fazer. Eu tinha que ter abraçado ele antes. E os sinais estavam lá. O que dói mais é isso. É que todo mundo fala a mesma coisa. Os últimos casos que eu tenho visto, mas o cara era feliz, ele estava sempre sorrindo, ele nunca deu nenhum sinal. Aí a resposta objetiva e bem precisa. Os sinais sempre estiveram lá. Nós não estávamos sensíveis a perceber o sinal. Coronel Lacerda, assim, dá uma dica para nós, nesse arcabouço de experiência tua, né? Para nós e para os nossos netespectadores, como detectar os sinais. Porque quando a gente coloca uma lupa assim, na vida de uma pessoa, e agora de um policial militar, né? Eu posso ter uma noção de que a vida de um policial não é fácil. Primeiro, eu acho que eles ganham pouco. Já começa aí. Certo? Então, assim, a gente pensa que o cara está fardado, está com uma arma na cintura, está tudo bem. Como é que a gente detecta? Ótimo. Obrigado por essa pergunta, né? Graças a Deus.
o estereótipo ele é muito forte, né? É o herói. E acaba que ele acredita nisso. Sim. Se espera que ele seja o herói e acaba que ele também acha que é. Então a gente ouve muito isso no curso. Você é superior ao tempo. Sim. O militar não pode se abalar com chuva. E se torna difícil porque ele se torna um especialista em mascarar as emoções, no final das contas, né? Na prática, em essência, o policial militar é esse que está aqui diante do cadáver, meio-dia e 10, meio-dia e 20, ele está pegando o filho dele na escola e levando para almoçar. Ele não pode levar o cadáver para o almoço. Às vezes, ele acabou de sair do confronto e ele vai encontrar a esposa no aniversário de casamento. E lá no confronto ele teve que levar alguém a óbito, ele teve que atirar na cabeça de alguém, sei lá. E como é que você identifica, então, que esse militar está num sofrimento? Porque o que é importante saber sobre isso? Ninguém quer tirar a própria vida. Uma pessoa não se mata porque ela quer interromper a vida. Ela só quer se livrar da dor. Então essa é a primeira coisa que todo mundo tem que entender. Tem uma dor ali que é tão forte que a pessoa acredita que tirando a vida é o único jeito dela se livrar da dor. Então ela não quer morrer. Ela só não quer mais sentir aquela dor. E ela não sabe o que fazer mais. Sim. E normalmente essas pessoas, elas estão sorrindo, elas estão fazendo piada com tudo, elas estão servindo. É muito comum você ver o suicida e fazer você puxa Uma a história linha do dele no tempo. último ano, nos últimos 6 meses, você vê que ele nunca fez tanto pelo outro como ele tem feito nos últimos dias. Então a pessoa que ela está com essa dor, que está pensando, Propensa ao suicídio. a ideação, né? O suicídio ele é o último processo. O processo começa com uma tristeza, essa tristeza começa a crescer, de repente você não tem mais gosto por nada, você está ali, você está numa mesa, você está numa festa, você está embriagado ou não, você tá, mas nada está satisfazendo, porque a dor está muito forte. E é muito comum essa pessoa, ela começa a fazer muito mais coisas do que ela fazia antes. Então, ele começa a comprar presentes para quem ele nunca tinha dado presente. Ele começa a mandar mensagens para quem ele nunca mandava mensagem. Ele começa a fazer declarações de carinho, de afeto que ele não fazia. Por quê? Porque ele está tentando mostrar que está doendo muito. E o jeito dele fazer para as pessoas perceberem é esse: olha, eu estou mudando de vida. Chamar atenção, um grito de socorro. Exatamente, eu estou mudando de vida. E normalmente com atos positivos, com coisas boas. É isso que é o mais interessante. As pessoas criam um estigma de que o suicida ele vai ficar chorando, Lá né, pelos cantos. de cabeça baixa e sempre... É o contrário. A pessoa é como se ela tivesse um grande despertamento e aí ela decidiu, eu vou tirar a minha própria vida. Então agora eu tenho que fazer aquilo que eu não fiz ainda para tentar amenizar os danos, para tentar amenizar o impacto. Na sua experiência, isso não poderia ser também uma espécie de despedida? É exatamente isso. Ele começa a se despedir. E ele começa a cuidar melhor das pessoas que estão próximas para que o impacto do suicídio seja menor na vida delas. Na cabeça dele, ele está amenizando a dor da viúva ou do filho, do órfão, que vai ficar órfão. Mas, assim, a minha pergunta é como a gente detecta também entre o pensamento e o comportamento, né? Que tem um vácuo aí, né? Isso. Entre o pensamento e o comportamento. E tu me esclareceu algo interessante. O fato da pessoa estar agradando os outros, dando presente, já pode ser um sintoma do comportamento, né? Exatamente, da depressão. Um dos processos mais usuais é a depressão, né? Ele entra numa depressão e daí depois do estágio depressivo ele acaba tirando a própria vida. E é justamente durante o período da depressão é que a gente consegue identificar mais os sinais. Então, por exemplo, vou dar exemplos práticos aqui, que não existe receita de bolo. Isso é muito... tem que tomar mais cuidado, porque de repente você fala alguma coisa, a pessoa fica não é para rotular. Exatamente. Quer seguir um checklist. Passo a passo. Vou andar com um checklist aqui para identificar suicidas. Não funciona desse jeito. Sim. Mas, por exemplo, eu estou trabalhando com um militar na viatura todos os dias. De repente você começa a ver esse cara falando muito de suicídio, ou ele não vai falar diretamente de suicídio, mas ele vai falar assim, não faz sentido. É uma frase muito comum. Uhum. Não, mas isso não faz nenhum sentido. Cara, eu fui, mas não foi legal.
Eu fui na festa, estava todo mundo bem, foi até boa a festa, mas eu não me senti bem. Alguma coisa estava errada dentro de mim. Ou seja, ele vai fazendo pequenos comentários durante aquele período de trabalho ali, justamente é um discurso. Se a gente fosse pegar e escrever um discurso, aqueles comentários, aquelas pequenas falas, elas são um discurso dizendo assim: eu estou me despedindo. Eu não quero mais viver. Nada mais faz sentido para mim. Nada mais faz sentido para mim. Em casa, né, filhos que tiram a própria vida, é muito comum os pais falar, mas não tinha como eu saber. Tinha. Você foi na escola descobrir como que estava a conversa dele com os professores, o que ele tem apresentado para os colegas, né? Você sabe quem são os colegas, para começar? Porque hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma realidade de filhos órfãos de pais e mães dentro dos lares. Que estão vivos, é o que nós estão estamos falando. Dentro da sala, dentro da casa, dentro do carro, mas não estão com os filhos, não sabem nada da vida dos filhos. Terceirizaram para o YouTube. Não. O pai tem um filho de 16 anos, não sabe qual a cor preferida dele, não sabe qual o jeito da menina que ele gostaria de namorar. É olho claro, é morena. Ele não sabe. Ele não conversa com o filho, ele não sabe nada da vida dos filhos. E aí você vê, eu tenho crescido também, né, entre adolescentes. A automutilação, você vai em escolas, eu fico abismado. Falamos do Valber aqui, né, mandar um abraço especial para o Major Valber, meu companheiro, meu canga. Ele vai em escolas. Exatamente. E a gente encontra crianças, eu acompanhei ele em algumas dessas palestras, crianças de 7 anos de idade. Eu tô falando de crianças de 7 anos de idade, com os pulsos todos cortados. Que ela pegou uma gilete e se cortou para tirar a própria vida. E aí você começa a analisar, você começa a tentar descobrir ali, conversa rapidamente, você vê que a família não está lá. Né? Ela não tem referência nenhuma de nada, ela está realmente sendo conduzida, induzida por uma entidade espiritual. É espiritual. Porque 6 anos de idade não tem como essa criança ter uma dor tão grande. Com 6 anos de idade, nada justifica uma criança querer tirar a própria vida. Mas é mais comum do que o que a gente gostaria de assumir. Né? E tem se proliferado, tem crescido isso também. Então a grande dica, né, eu quero saber se a pessoa está apresentando algum sinal comportamental, é justamente essa. Olhe nos olhos. Sim. A pessoa mostra no olhar a tristeza dela. Verdade. Tenta ouvir mais. Eu falo sempre que o nosso trabalho, os capelães, né, o que a gente mais ensina? Fique em silêncio. Deixa o teu ouvido trabalhar. Deus te deu uma boca e 2 ouvidos, né? É isso. Deixa o teu ouvido trabalhar e não faça de conta. Esteja lá e ouça. Eu tenho pelo menos umas 10 experiências que eu poderia nomear aqui e contar detalhes de pessoas que eu ouvi meia hora. Meia hora, um encontro de meia hora. E a pessoa se curou. Porque o que cura é a atenção que ela está recebendo, ela entender que ela está sendo ouvida, e o que eu gosto sempre de falar, cara, se essa pessoa descobrisse, ela conversava sozinha no espelho, que ela ia ser curada, porque o que cura é ela se ouvir. O que cura a pessoa não é ela, o fato de eu estar ouvindo ela, ou o conselho que eu vou dar, ou seja lá o que eu faça. O que cura a pessoa é ela ouvir o que ela está falando dela mesma. E ela consegue... cair a ficha. Exato. Ela consegue perceber e identificar, não, mas isso não tem porquê. Eu estou sofrendo à toa. E isso é lindo demais, quando você entende, né? Eu já tive crises terríveis, eu passei por 3 anos de terapia. Eu cheguei a ter períodos que eu tomei 12 comprimidos, entre eles tarja preta, para conseguir um para dormir, um para comer, um para acordar. E era justamente isso. Era uma dor que não tinha explicação, que ninguém sabia de onde veio. Não tinha origem. E que você só quer se livrar dela. E eu fui muito abençoado. Eu falo que Deus ele sempre foi tão bom comigo que eu não precisei perder a minha família, eu não precisei perder nada, eu não precisei sofrer. Né? Ele sempre me cuidou e eu tive profissionais maravilhosos que me levaram a sair disso. Então, ontem a conversa que eu tive com um jovem que eu tenho aprendido a amar, né? Ele me fez rememorar isso. E eu falei para ele isso. Eu falei, cara, Deus não desperdiça nada. É claro que ele não queria que eu adoecesse. É claro que Deus não preparou um momento de 3 anos para eu ter que me curar de uma doença que nasceu na minha cabeça, que eu
não sei onde nasceu. Eu sei que isso foi uma seta do diabo, é claro que foi. Era uma armadilha do inferno para eu tirar a minha vida. Mas por passar por isso, por ter saído disso, eu consigo hoje transbordar na vida de alguém. Eu consigo entender o que ela está passando. Eu consigo olhar com ela com misericórdia e bondade e não julgar. E esse é o maior exercício que a gente precisa. Se eu quero ajudar alguém a sair da enfermidade, da depressão, da dor, da angústia, não faça julgamento. Não fica querendo encontrar qual foi o pecado dele, qual foi o pecado do pai dele. Jesus, ele confrontava, né? Quem pecou? Mas como assim quem pecou? Não é, o ponto não é esse. O ponto é, eu vou manifestar a minha glória aqui agora. Amém. Teve o cego, né, que ele é questionado, né? Exatamente. Quem pecou, ele ou seus pais? Não o cara nasceu nem cego. Ele, nem os seus pais. Bom que ele deixa claro, né? Nem ele e nem os seus pais. Não Isso é para que a pecado. glória de Deus desse se manifeste. Mas sabe o que é interessante? Eu estou lendo um livro, Em Busca de Sentido, né? Que foi um cara que... Victor Frankl, conheço. Passou por Auschwitz. Forte demais. Aquele livro está dos melhores livros que eu já li na vida. Tá mexendo comigo, Em Busca de Sentido. Ele fala que no campo de concentração ele encontrou sentido para a vida dele. É isso. Ele ia fazer terapia com pessoas que estavam passando por problemas graves. Porque o maior problema ele passou que foi Auschwitz, que era um inferno aquilo. Então, quando extrema fome, extremo frio, tudo extremo. Quando a gente passa por uma situação, no caso que você passou também, isso é Deus nos forjando para a gente ser bênção para outras pessoas. É isso. Agora, em cima disso, qual é uma pergunta que eu vou te fazer? Por que muitas pessoas não são canais de bênção naquilo que ela sofreu? Porque a Bíblia fala que naquilo que tu sofreu, eu vou te honrar com dupla honra. Não é? Eu acredito que uma das honras é ter saído do problema. E a segunda honra é ajudar o outro. Por que muitas pessoas se trancam e não ajudam ninguém naquilo que ela sofreu? Maravilhoso. Bispo Emanuel é maravilhoso, né? Eu amo esse homem, amo a vida dele, né? Toda vez que a gente se encontra é um fluir de Deus. Por que a gente não transborda? O que impede a gente de transbordar? Qual o segredo que eu acho, que eu vejo na minha vida, né? Eu posso falar de mim, não posso falar de mais ninguém. Quando eu verdadeiramente tenho uma experiência com Deus, e Victor Frankl é maravilhoso justamente por isso. Ele, para você ter uma ideia, todo mundo tem que ler esse livro, né? Mas só para a gente não perder o fio da meada aqui, esse cara, ele revoluciona todos os consultórios clínicos de psicologia do mundo. Verdade. Porque ele apresenta um contraponto para Freud. Sim, é mais ou menos assim, ele desbanca Freud com a logoterapia. Verdade. E ele mesmo afirma, eu fui a minha cobaia. Ele se viu dentro do processo e ele conseguiu sair do processo e a partir de então ele... Mas aí é que tá, que entra a grande chave. O Douglas Gonçalves ele tem um livro também que é fantástico, é Sou Nós. Sou Nós. Ou seja, Deus não fez o Rodrigo Lacerda, Deus fez o Rodrigo Lacerda com o Emanuel, com o Frank. Fez Adão com Eva. Sou nós. Verdade. Nós não somos um. Nós somos nós. Então, o que me impede de ser nós? É que eu quero guardar aquela bênção para mim. É a história do talento. Deus ele entregou um talento na mão daquele homem e ele enterrou o talento. Não existe, absolutamente, não existe bênção aonde não existe partilha. Verdade. Não tem como eu ser abençoado querendo acumular e guardar para mim as coisas. Porque isso vai me explodir. Eu gosto de imaginar, ilustrar isso como um balão. Imagina a glória de Deus. Imagina a glória de Deus. Toda a glória de Deus, você quer assoprar a glória de Deus dentro de um balão, de uma bexiga. E aí você quer que aquela bexiga fique ali com você para você se divertir todas as vezes que você sentir vontade.
as pessoas elas tendem a fazer isso. Não, a glória de Deus é para me divertir. E tem crescido teologias, Sim. estruturas de pensamento, para levar as pessoas a acreditarem que Deus é um botão de emergência, é um serviçal. Todas as vezes que a gente precisar de uma bênção, de É a um mercearia. milagre, Eu vou lá e pego. tá na prateleira, eu me sirvo do jeito que eu quero. Não. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de cruz. Amém. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de ser, tome a sua cruz e siga-me, sirva. A contramão. E a, Pegue toalhas e bacias e lave os pés uns dos outros. O evangelho de Jesus é esse. e a Bíblia o tempo todo demonstra Deus procurando ter relacionamento com o homem, relacionamento com Adão. Ele vinha no jardim na viração do dia para se relacionar com Adão. É isso. E fazendo um contraponto, assim, só como eu acredito que algum dos nossos ouvintes deve estar querendo fazer essa pergunta, já que o senhor trouxe a sua experiência, não seria também uma questão de egoísmo, de dizer assim, não, eu não quero voltar a beber da mesma água que eu bebi, eu não quero reviver aquela dor, Boa. uma forma de se autoproteger, de voltar para dentro da armadura de novo e dizer assim, o que eu costumo dizer aqui, não foi nenhuma nem duas vezes, o Bispo Manuel é testemunha. O maior erro dos pais, na minha concepção, dessa geração, é falar para os seus filhos, eu não vou deixar que o meu filho passe pelo que eu passei. Só que você só é o que você é hoje, porque você passou por tudo que você passou. Exatamente. Então eu acredito que isso, muitas das vezes, impede a gente da gente sair e ir transbordar na vida do outro. Porque você fica naquele medo, naquela insegurança de dizer assim, não, eu não quero nem lembrar disso. Deixa isso lá no meu passado. Será que não seria também um contraponto, assim, só de Com certeza. contribuir? Eu resumiria uma resposta bíblica. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é fácil. Se eu tiver que sentar numa roda de viciados, depois de ter sido viciado e não ser mais, é muito difícil. Você não ser tentado. Você estar ex-alcoólatra na mesa com alcoólatras é muito difícil. É muito desafiador. Então, obviamente, cada um tem que saber o limite do que é transbordar e do que é se auto-infligir de sofrimento. Eu não posso me colocar em risco. E isso é um princípio da segurança pública, né? O policial militar ele tem que aprender isso. Eu não tenho que morrer para dar segurança para ninguém. Como que eu vou te oferecer segurança se eu estiver morto? Então, primeiro eu tenho que me proteger. É por isso que Jesus fala, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que primeiro estar muito bem. E na minha avaliação eu penso assim, o que leva as pessoas a não transbordarem no final das contas e terem tanto medo de ir naquele lugar onde pessoas estão passando pelo mesmo que ele passou? É o medo da queda, é isso que você acabou de falar. Ou seja, ainda tem alguma coisinha ali, ainda tem alguma manchinha, algum cisco que ficou e que precisa ser removido. E aí Deus tem nos levado, e eu não posso perder essa oportunidade também, né? Agradecer ao meu líder, o Jean Carlos, apóstolo Jean Carlos, aí apóstola Íria, lá da Igreja Batista Ágape de Paraíso, são as pessoas que tiram o carrapicho. Agora, mais recentemente, o Bispo Emanuel tem sido um desses esteios, né? Um desses confortos que Deus traz pra gente. Não é à toa que o salmista vai falar, é como um óleo precioso que desce sobre a nossa cabeça, né? Está em comunhão. E eu fui agraciado nessa igreja do apóstolo Jean, que é onde é a minha base, é o meu porto seguro ali, é a minha cobertura espiritual, mas eles desenvolveram um curso muito parecido, né? A plataforma de estrutura é a mesma do pastor Cote ali da IFOL, né? Da Escola de Libertação, para levar as pessoas a entenderem isso, mapear as feridas e ver se não está ali ainda alguma coisa. Porque a pessoa que está curada de verdade, ela não tem medo de voltar. Porque o salmista ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Então eu vou no centro de Macumba, eu vou no inferno, eu vou olhar na cara do Satanás e vou falar para ele assim, isso não mais mexe comigo. Isso não é mais capaz de me fazer cair. A ferida se tornou cicatriz, né? É uma marca. Tá ali, mas não Só dói uma mais. E é uma coisa
fundamental que a gente tem que entender. Jesus, ele entrou no céu ressurreto, Rei dos Reis. Quando ele vem falar com os discípulos, ele fala, toque na marca. Você não vai levar ferida para o céu, mas você tem que ter marca. Aleluia. Porque sem marcas, você não viveu os seus processos. Não existe experiência. Não existe experiência, né? Então, o que a gente faz com um militar recém-chegado? A gente tenta marcar ele o máximo possível. No campo emocional, no campo físico, ele vai rastejar, ele vai ouvir bomba, ele vai ficar sem comer. Nós estamos produzindo marcas nele. Para que ele seja segurança, para que ele seja suporte, para que ele seja resposta, a resposta que a sociedade precisa, ele tem que ter marca. Tem que ter resistência, tem que ter domínio próprio. Exatamente. Tem que ter a mansidão. Ele não pode simplesmente chegar lá e se emocionar porque ele está vendo um cadáver com o miolo espalhado na grama. Realmente. Imagina ele chegar lá para dar uma resposta para aquela família e ele começa a chorar. Junto com a família. Imagina o pastor que está recebendo uma pessoa que passou por uma experiência terrível, talvez teve que matar alguém, talvez estuprou alguém, talvez cometeu atrocidades. Vitor Frankl vai falar disso. Cara, eu sou o pior ser humano que poderia existir. A pessoa chega com essa consciência. Normalmente o pastor, é isso que ele recebe, né? A pessoa destroçada, estraçalhada, arrebentada. Imagina esse pastor não saber o que fazer com isso. Ele não tem marca suficiente, ele não tem bagagem suficiente para falar para a pessoa assim, não, cara, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Isso faz parte. E é justamente aí que Deus vai trabalhar. Um dos apóstolos que muito me admira é o apóstolo Paulo, né? Eu já preguei isso algumas vezes. Trago no meu corpo no início, as marcas. ele fala das marcas e ele fala, o que eu acho mais interessante é que no início do ministério dele, ele fala que ele é o maior dos apóstolos, né? Mas o mais interessante, para resumir, que estamos acabando o nosso tempo, é que ao longo do ministério dele, ele fala, agora eu sou como os apóstolos. Ele já começa o maior dos apóstolos, depois ele já fala que ele é como os apóstolos, depois ele já fala que ele é o menor dos apóstolos. Mais miserável. Lá no finalzinho ele fala que ele é o pior dos pecadores. Miserável dos Como é que pode um cara chegar? Então, assim, Deus é tremendo, né? Como é que você pega um homem que Ou tem seja, essa... você cresce diminuindo. Que eu diminua para que ele cresça. Né? Então, assim, você é como o bambu, né? Bambu, chinês, tem a teoria do bambu chinês, que ele leva aí, sei lá, 25 anos, 30 anos, só crescendo para baixo, sem sair nada na superfície. Mas em questão de 1 ano, 6 meses, ele cresce 25 metros, 30 metros de altura. É verdade. E assim somos nós, né? Quando nós entendemos isso, né? Que a gente cresce diminuindo, que a gente cresce engolindo o ego, engolindo o orgulho, engolindo a prepotência, a soberba. Fora, né? E não é fácil. E não é fácil. Para o homem não é fácil. Né? Você ter que aguentar calado, você não sapecar a mão na orelha do outro quando você escuta um desaforo, quando mexe com um filho seu, quando mexe com a sua esposa e você engole aquilo ali, engole aquele sapo e vê. Cristo é tremendo, né? Por isso que eu citei Paulo e ele chega a falar, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, são o que eu faço. E interessante que Deus ele vai cutucar o nosso ego. Ele vai checar o nosso ego. Ele vai lá checar nossas convicções. Aconteceu comigo um fato, um dia desse, bem naquela Unicom, naquele bolsão. Eu esperando uma vaga, uns 5 ou 8 minutos, esperando dentro do carro, um sol quente. Aí quando sai uma vaga, um Corolla veio e entrou rápido. Rapaz, eu quis ficar bravo. Sabe o que eu fiz? De 0 a 1000. Eu desci do meu carro, fui lá, ajudei o cara a estacionar o carro dele. Aí ele percebeu, ele falou assim, você estava esperando vaga? Tava. Oh, desculpa aí, cara. Eu falei, não, a vaga é sua. Sabe qual foi a pergunta que ele fez? Qual é a sua igreja? Você é evangélico? Falei, sou um servo de Deus. Ele, irmão. E ele também era evangélico, né? Falou, rapaz, é que eu estou com pressa. Não, amém. Vá para o seu compromisso, eu espero outra vaga aqui. Mas na hora, pastor Frank, pastor Lacerda... A vontade de arrebentar o carro. Não, bicho, não vai muito longe não, deixa eu contar o meu. O meu já faz tempo, né? Eu em Porto Nacional, ali em frente ao Bradesco, esperando para entrar na vaga, aí saiu, viu uma mulher e tchum, entrou na frente. Moço, eu desci do carro, fui lá, peguei o carro dela assim, ó.
Falando assim, você sai dessa vaga aí, que essa vaga é minha. Esse era o Frank, né? E hoje, quando eu estava estressado, que eu estava revoltado com um monte de coisa que estava acontecendo, eu ligava para os telemarketing. Ah, tô com problema na Claro, vou ligar para Claro. Tô com problema na TV, vou ligar e tal. Era a hora que eu me destravasava naqueles operadores de telemarketing. Acho que quando eles viam meu número, eles falavam assim, desliga, que é ele. Ixi, quantas vezes? Tinha vezes que eu tinha que ligar 25 vezes porque o cara desligava o telefone na minha cara. E eu extravasava. E aí, essa semana aconteceu uma coisa engraçada, que teve um problema na nossa linha, aí eu liguei, né? E meus filhos... Eu sempre faço tudo com a minha família. Onde eu tô, os filhos é dentro do carro, minha esposa, o Bispo Manuel sabe disso. E aí eu falando ali e tal, como tô falando aqui agora? Ah, não, deu problema, não debitou, uma das minhas linhas não debitou, eu queria saber por quê, tal. Aí desliguei o telefone, então Todo tá mundo bom, ficou tchau, olhando. Quem é você? Aí meus filhos, uai pai, você tava falando com quem? Com a Claro? Você tava falando com a Claro? Eu falei, mas desse jeito? Então assim, eu vejo como o Paulo, né? A gente entra num processo que a gente fala assim, não pai, eu quero ser um imitador seu, né? Eu quero dizer para você, homem que está nos ouvindo, né? Não é fácil, tá? Não é do dia para noite, são 43 anos e quem me conhece sabe, muitas vezes fui rotulado como arrogante, ignorante, prepotente, soberbo, pelo meu jeito forte, expressivo de ser, mas Deus ele vai moldando o nosso caráter, ele vai nos forjando, nos tratando ao ponto de dizer assim, eu sou o menor dos pecadores. E, eu gostaria, pastor Lacerda, que você pudesse dizer para esses homens o que é capelania, principalmente para os militares que têm acesso mais à capelania, se a capelania é aberta para o público ou somente para militares, o que ela tem de suporte para esses homens que estão passando por essa missão tão linda, né? Eu quis ser militar, né? Mas passei da idade do concurso e não era o que Deus tinha para mim. Mas tive a honra de poder ministrar alguns cursos de capacitação, de formação de soldados. Tenho muitos amigos, como eu falei aqui. E assim, como que a gente pode ajudar a capelania? Como ela tem ajudado? Faz um resumo aí para nós, para esses homens, para que eles possam ter acesso. Muitas vezes eu acredito que nós homens, nós pecamos na falta do conhecimento. É verdade. Às vezes a gente não busca ajuda porque a gente não sabe que isso existe. Exato. Então essa é a intenção do HQC, é levar para esses homens que, olha, você nunca ouviu falar nada para homem, tem os legendários, tem a cabana, né? Tem esses processos, tem a capelania lá do militarismo, você já foi lá na capelania, já procurou o pastor Lacerda lá, o coronel Lacerda. Então assim, como que a gente pode levar essa informação para eles? Faz isso para nós, por favor. Muito obrigado, né? Porque eu sou ruim de marketing, né? Eu não ia nem me lembrar de fazer isso, mas a primeira coisa é essa. Eu tenho uma base agora. A gente não tinha uma sala bem estruturada para receber, mas agora tem. Fica ali na Fundação Protocantins, é um prédio novo, ali em frente à Arce 61, a 604 Sul, né? E fica do lado do BOP, tem um batalhão do BOP e do lado tem a Fundação Protocantins. Então a gente tem uma sala ali, horário de expediente, de 8 às 18. Sempre vai ter alguém por lá, ou se não tiver, mas está chegando, né? E ali é a nossa base agora. Lá a gente tem uma sala de escuta para receber as pessoas e fazer conversas reservadas para quem precisar, seja homem, seja mulher. Eu tenho esse exército de voluntários que estão atendendo, né? Além dos policiais militares, a família deles também. E a fundação ficou estratégica porque ali tem atendimento psicológico, fisioterapêutico, ou seja, é uma estrutura de atendimento ao policial militar e à família dele, e a capelania vai complementar mais um serviço, né? uma nova alternativa. O que a gente faz, de fato? A capelania ela se resume em assistência espiritual. Então é muito parecido, o sistema de fazer é muito parecido com a terapia mesmo do psicólogo, né? Você vai sentar numa cadeira e vai começar a conversar. Só que a diferença é que a gente não entra nessa esfera emocional. Nós vamos levar para a pessoa pontos de reflexão espirituais, para que ela consiga encontrar respostas para ela. E independe de religião, isso é muito importante, né? Não tem nada a ver com igreja, com a religião, com a instituição que a gente está acostumado. É um movimento, eu tenho chamado isso de um movimento.
de cura, de acolhimento, de cuidado, de atenção, independente do que você acreditar. Você pode acreditar no que você quiser. Eu tenho a alegria de dizer que todas as pessoas que nos procuram, elas são atendidas do mesmo jeito. E você pode se tornar um voluntário, uma voluntária, a gente chama de voluntários da paz, né? O capelão da Polícia Militar, ele recebe esse título, né? Ele é um voluntário da paz. A gente tem um curso de 3 meses de duração, que é capelania em segurança pública. Ele foi projetado especificamente para atuar nos quartéis, lugares onde tem policiais, civis, militares, bombeiros. Mas, independente do curso, o que eu sempre falo assim, o seu título é voluntário. Então, o que mais importa é você querer ajudar alguém. E aí a gente vai pegar na sua mão, vai te dar suporte. Hoje eu tenho o respaldo do comando da corporação. O Coronel Márcio Barbosa é um homem assim, visionário. Eu não tenho nenhum problema em afirmar isso, né, sem errar. Que o Coronel Barbosa ele foi o maior comandante que a PM teve até hoje, em termos de trazer investimento mesmo para a polícia. E ele tem muita coragem, né? Porque começar um trabalho de assistência espiritual gera óbvias repercussões dentro do quartel. Tanta perseguição, nós estamos há 3 anos aí, o povo ainda fala até hoje, quer só falar de Jesus, um coronel ganhando salário para ficar orando, né? Não trabalha, tal, caçou uma sombra para não ter que trabalhar, e são os comentários mais doces, né? E é isso que a gente encara, e aí o próprio cara que faz esse comentário, em algum momento ele precisa. Ele precisa. E o que mais precisa, na verdade. Ele recorre, e ele fala assim, cara, ora por mim, porque a minha mãe tá passando por uma cirurgia agora e talvez não volta da sala cirúrgica e eu não sei o que fazer, eu tô com medo dela morrer. Isso acontece às vezes no corredor do quartel. Acontece no estacionamento, você tá ali descendo. Ei, coronel, vem cá. Deixa eu falar um negócio, coloca meu nome na lista aí da oração de vocês aí, que eu não acredito não, mas eu acho que eu preciso. Eu tô precisando. Então, assim, o trabalho da capelania é esse. A gente atende qualquer pessoa, né? A gente tem cada vez mais aumentado o espectro aí de atendimento. Estamos atendendo empresas já aqui em Palmas, escolas, hospitais, né? Eu não vou falar nome de voluntário porque eu vou cometer injustiça, mas tem voluntários assim que vieram com bagagem. Tem pessoas entre eles que 40 minutos de consulta custam R$8.000. E o cara fala assim, eu vou fazer o que o senhor mandar. O cara vem para mim e vira para mim e fala assim, eu vou fazer o que o senhor mandar. E ele atende a gente de graça. Estão dando curso que custa R$6.000, R$7.000 por cabeça, de graça para os meus voluntários, né, para os voluntários da PM. Então isso é um projeto de Deus. Eu não tinha como mobilizar tanto recurso, tanta gente, tanta coisa. E hoje eu falo, se a gente abrir inscrição agora, nós vamos ter aí, até o fim da semana, 500 pessoas inscritas no curso. Já pode me colocar no próximo. É o que todo mundo fala, né? Eu quero participar disso, eu quero saber como que é. E ultimamente a minha rotina está sendo viajar para cidades onde não tem ainda, porque a prioridade agora é essas cidades onde não foi estabelecido. E a gente eu ia fazer o curso agora em março, mas é muita gente. Então eu tenho que primeiro preparar toda uma estrutura de fazer funcionar mesmo, uma coisa administrativa, né? Uhum. De ter pessoas para ler os trabalhos, ter pessoa para tirar dúvida ali na hora da aula. E não é brincadeira atender esse tanto de gente. A última turma chegaram quase 300 pessoas. E o índice de evasão foi muito alto por isso. Eu estava praticamente com eu e 2 pessoas para atender 300. Não dava. Aí formaram-se 100. E eu calculo que essa evasão foi culpa nossa. Foi não ter a estrutura, não ter se preocupado com o suporte. Então agora nós estamos organizando a casa, porque se vier 1.000 alunos, nós vamos estar preparados para receber esses 1.000 alunos em nome de Jesus. Aleluia. Então, para deixar claro, hoje a capelania não atende só militar, atende toda a sociedade. Quem precisar. Viu, homem? Você que precisa, já sabe onde fica ali, finalzinho da Palmas Brasil, do lado do BOP, Pronto Tocantins. Será uma honra receber você lá, abençoado e toda a sua equipe. Pastor Lacerda, como a gente já teve o making off aqui, né, nosso bate-papo de descansar no Senhor, de esperar no Senhor, de ser como Jó, né? Meu pai fez a cirurgia agora noite anterior e tive o prazer de ficar com ele a noite toda no hospital e a gente pôde conversar sobre Jó, né? E ele me fez a pergunta, qual foi o erro de Jó, né?
E eu acredito que como Jesus falou para Pedro, né, não foste você que revelaste, mas o Espírito Santo de Deus que revelou através de você. Jó não errou, né? O erro de Jó foi ser próspero, o erro de Jó foi ser íntegro, foi ser honesto, foi ser temente a Deus. Foi isso que despertou a ira de Satanás. Foi isso que despertou a inveja de Satanás, de dizer, não, porque tu o prosperaste é que ele te serve, mas tira tudo dele. E ele não chamou o mais engraçado, o mais interessante, o mais encantador, é que ele não chamou só a atenção do diabo, ele chamou a atenção de Deus. Porque Deus falou assim, não, nesse aqui eu boto a mão no fogo, pode tentar, só não tira, não toca na vida dele, mas o resto pode tirar tudo. E ele foi lá e se mostrou. Deus sabia quem ele era. Que realmente ele era quem Deus esperava dele. Que nós possamos chegar a esse nível de Jó, de poder dizer, em Jó 42:5, onde ele diz assim, eu só te conhecia de ouvir falar. E eu pude falar para o meu pai, se Jó passou por tudo isso e disse que só conhecia Deus de ouvir falar, eu nem conheço Deus. Porque os meus olhos querem muito vê-lo, como Moisés, ainda aqui de costa, né? Como o Senhor que pôde abraçá-lo, beijá-lo, acariciá-lo como a tua filha. Então eu creio que esse projeto, esse podcast, a capelania, é para isso. É para tentar dizer para esses homens que é possível. Não é fácil, mas é possível. Eu tenho que aproveitar, eu sei que o tempo está avançado, mas me veio essa história na cabeça de um servo, um homem crente, que orava muito, repetidamente, Senhor, eu quero te abraçar. Senhor, eu quero te abraçar. E ele repetia muito isso, ele tinha muita vontade de abraçar a Deus. E aí um dia ele estava na igreja, orando, e aí um mendigo parou lá na porta da igreja, todo sujo, fedorento, né? E aí Deus falou, você quer me abraçar? Abraça. Colocou o mendigo lá na porta, todo sujo, fedorento. Mas como assim? Eu quero abraçar o Senhor. Ele, abraça. Você não quer me abraçar? Abraça esse mendigo. E o mendigo sem entender nada, né? O cara conversando com Deus ali. E o mendigo parado esperando o que ia acontecer. E aí ele abraça e cai no choro ali. Porque é exatamente isso, né? O que eu sempre falo para quem está com a gente. Uma coisa é você dar testemunho. Uma coisa é você falar o que Deus faz na sua vida, você falar de Deus. Isso é relativamente fácil. Mas a grande pergunta para eu terminar a minha participação é o que Deus está falando de você. E detalhe, o que ele fala de você para o próprio diabo. Porque ali, Jó é isso, né? Jó é Deus falando e dando testemunho a seu respeito. Olha o meu servo Jó, quem chamou atenção foi Você Deus. se atentou para ele, o diabo não estava nem se tocando. É Deus que fala para ele assim, olha, eu tenho um filho aqui. Esse filho aqui é de verdade. Esse que aqui é nem pra valer. Esse aqui você não vai derrubar, não. Esse aqui eu sei quem é. Esse aqui é diferenciado. Será que Deus pode dar testemunho a meu respeito dessa forma, né? Esse é o meu questionamento todos os dias, né? E que tem feito a gente mudar. Passar por essa forja e se transformar em homens melhores, pais melhores, esposos melhores, filhos melhores. E que choram. Que choram muito. Choram sem medo. Né? Pastor Lacerda, ora. Vamos orar. Abençoe o nosso neto espectador. Amém. Se quiser também deixar uma mensagem no final, pode Isso, se direcionar diretamente a eles, aos... Aleluia. Vamos orar e com muita alegria no coração, né, agradecer por essa experiência. Talvez você esteja sentindo aí do outro lado, você que está aí do outro lado, sentindo um pouquinho, mas aqui é um lugar de unção, né? Um lugar da presença de Deus e é por isso que é tão importante terminar com oração. Vamos orar. Querido Pai, meu Deus, como é maravilhosa a Tua presença. Sim. Pai, o apóstolo Paulo, que foi citado aqui, ele fala que a Tua presença é melhor do que a vida. Verdade. E eu posso dar testemunho disso, Pai. Nós temos tantas coisas que nos fazem bem e que nós gostamos. Nós temos o abraço das nossas amadas esposas quando nós voltamos para casa. Nós temos uma cama confortável, a nossa geladeira está abastecida. Nós temos um trabalho que nos enriquece. Nós temos tantas coisas. Nós temos amigos que estão ao nosso lado. E nós só podemos te agradecer. Mas nós queremos afirmar e declarar, Pai, que a melhor coisa que nós temos é o privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de termos um relacionamento com o Senhor.
Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa hora, quem está aqui ouvindo a minha voz, seja alcançado por essa bênção de poder se relacionar com o Senhor como filho, como filha, amada e amado do Senhor. E principalmente esses que estão com dificuldades de entender quem são, que por algum motivo estão longe da identidade que o Senhor fez na eternidade para ele viver. Eu estou declarando aqui, profetizando, que hoje seja um momento de o Senhor restaurar a identidade eterna que o Senhor nos deu. Amém. E nós vivermos essa vida extraordinária e sobrenatural de filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Bispo Manuel, encerra para nós. Amém. Deus abençoe. Uma semana abençoada. Obrigado, pastor Lacerda. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Lacerda. Frank. Obrigado. Aleluia. Manuel. Amém. É isso aí, gente. Encerramos mais um episódio. Espero que você tenha gostado, que tenha sido tão enriquecedor para você como foi para nós, que você possa ter chorado bastante como nós. E prometo que nos próximos episódios terá uma caixinha de lenço aqui. Aleluia. E toda vez é para trazer, a gente esquece. Glória Até a o Deus. próximo episódio. Obrigado. Amém.